Olá, o desenvolvimento econômico é um conceito que, por sua amplitude, aproxima a economia das demais ciências sociais. Sua caracterização não se restringe ao crescimento da produção em uma cidade ou região, mas trata principalmente de aspectos qualitativos relacionados ao crescimento. Os mais imediatos referem-se à forma como os frutos do crescimento são distribuídos na sociedade, a redução da pobreza, a elevação dos salários e de outras formas de renda, ao aumento da produtividade do trabalho e a repartição dos ganhos dele decorrentes, ao aperfeiçoamento das condições de trabalho, à melhoria das condições habitacionais, ao maior acesso à saúde e à educação, aos aumentos do acesso e do tempo de lazer, à melhoria da dieta alimentar e à melhor qualidade de vida em seu todo, envolvendo condições de transporte, segurança e baixo níveis de poluição em suas várias conotações, apenas para citar alguns exemplos. Para falar sobre desenvolvimento econômico, o TV Câmara Entrevista recebe hoje Emerson Goulart, ele que é secretário de Desenvolvimento de Jacareí, que vai conversar com a gente sobre esses diversos aspectos do desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. Muito obrigado pela presença aqui, Emerson. Obrigado, é sempre um prazer falar com a TV Câmara. Obrigado. Queria começar o nosso programa abordando um pouco sobre o conceito de desenvolvimento, né? E qual o papel do município para esse desenvolvimento aqui na nossa cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito de desenvolvimento econômico. O que nós entendemos como desenvolvimento econômico é o que a gente tenta praticar no município de Jacareí. O desenvolvimento econômico para nós é atrair o investimento, fazer com que o município tenha mais riqueza, mas mais importante do que isso, que essa riqueza possa ser dividida entre a população. Então, quando a gente traz uma indústria para o município, essa indústria começa a arrecadar e, em contrapartida, devolvemos para a população uma cidade com índices melhores de tratamento de esgoto, o Educa Mais, uma cidade cada vez com infraestrutura melhor, para nós, o conceito de desenvolvimento. É fazer com que as pessoas se apropriem dessa riqueza. Porque muitas vezes a gente vê lugares prósperos, países prósperos, mas que tem uma população muito pobre, uma população que não tem acesso à cultura. Então, no município de Jacareí, a determinação do prefeito Hamilton é que consigamos trazer investimentos, fazer com que, e fizemos, só para você ter uma ideia, a arrecadação do município de Jacareí, o orçamento do município de Jacareí em 2001 era cerca de 170 milhões. Hoje nós temos um orçamento de 900 milhões. Então, a cidade tem um orçamento melhor e ela pode retribuir isso, entregar isso em melhor qualidade de ensino, em melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, uma cidade que há pouco tempo atrás não tinha um parque, não tinha tratamento de esgoto, não tinha uniforme para as crianças, e hoje a gente tem isso. Então, é fruto desse desenvolvimento, atraindo as pessoas para dentro desse desenvolvimento. Então, muita gente acha que o desenvolvimento ali é só crescer o PIB, não é isso? Não. Para nós, mais do que isso. Gerar emprego, só para você ter uma ideia, de 2009 para cá, nós geramos mais de 6 mil vagas com carteira assinada. Estamos num momento ruim. Esse ano é um ano difícil para todo mundo. A cidade de Jacareí, pela primeira vez, está tendo um baixo crescimento de empregos. Mas nós tivemos aí a geração de mais de 6 mil empregos nesses últimos tempos. Então, assim, o desenvolvimento para nós é gerar emprego. O desenvolvimento para nós é repartir essa riqueza. O desenvolvimento para nós é transformar essa riqueza em qualidade de vida para as pessoas. Emerson, você estava falando então do crescimento, né, do PIB da cidade, da arrecadação da cidade. A que se deve esse grande crescimento nos últimos anos, assim? Uma cidade que se reorganizou nos últimos tempos, né? Se você imaginar que em 2003 criamos o plano diretor, né? A cidade não tinha um plano diretor, ela não tinha um planejamento. Então a gente vê aí conflitos que existiram no passado, né, no centro da cidade, indústrias junto com casas, com moradias. A cidade, ao criar o plano diretor, ela estabeleceu o planejamento para o crescimento do município. Em 2010, refizemos a lei de incentivo municipal, elaboramos uma lei mais condizente com o momento que vivemos. E só para você ter uma ideia, outra coisa que é interessante, porque as coisas vão acontecendo e muitas vezes as pessoas não se apropriam disso, mas não lembram que até 2002 não tinha uma Secretaria de Desenvolvimento no município, que é um dos 100 maiores municípios do país, não tinha uma Secretaria de Desenvolvimento. Então, quando o prefeito Marco Aurélio, à época, cria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o prefeito Hamilton dota ela com uma equipe mais capacitada, estou falando da equipe de funcionários, a gente consegue atrair novos investimentos. Então, quantos investimentos não foram anunciados nesses últimos anos? Né? A chegada de uma montadora de carro muda
dinamiza cada vez mais o desenvolvimento do município. E isso faz com que a gente tenha uma arrecadação maior. Então, isso é fruto de um trabalho de uma equipe toda. Ô Emerson, e quando você assumiu essa secretaria, como que foi isso? Quais as grandes dificuldades e como que você avalia até chegar no momento atual? Conta um pouquinho desse trajeto. A gente sempre cita a indústria montadora como um case de sucesso, porque isso mostra que é um trabalho que vem a longo prazo. Porque em 2007 nós fomos consultados pela indústria coreana, a Hyundai, e disputamos com 100 municípios. Chegamos na final com o município de Piracicaba, um grande município, e perdemos naquele momento. Mas isso fez com que a secretaria lograsse êxito com o caso Sherry, porque ela adquiriu experiência. Nós não tínhamos nenhum histórico de números no município. Nós não tínhamos uma apresentação em inglês para fazer. Nós não tínhamos conhecimento para lidar com investimentos internacionais. Então, isso foi feito, foi melhorado. Hoje, a gente recebe quase que toda semana delegações de outros países. Mesmo nesse momento de crise, estamos recebendo. Anunciamos há 2 semanas um polo automotivo, um investimento maior do que 700 milhões. Isso mostra que a secretaria teve que se preparar. As pessoas que trabalham na secretaria se prepararam, a equipe toda da prefeitura trabalha em conjunto para que esses investimentos sejam possíveis. Então, foi um desafio. Esse desafio foi colocado para nós. Na época, o secretário de desenvolvimento era o atual prefeito Hamilton. Hoje sou eu que ocupo a pasta de secretaria de desenvolvimento. Mas é um trabalho de todo mundo. Passou pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Didi, que foi quem me trouxe para a prefeitura, né, pelo qual eu sou muito grato. Passou o Jaime. Teve outros secretários que construíram tudo isso. E eu acredito que tive bastante sorte também de ter, na minha gestão, anunciado grandes investimentos para o município. Emerson, e entre esses investimentos, o de maior destaque que a gente está comentando é, inclusive, a vinda desse polo automotivo, né? Que foi fruto, inclusive, de uma visita que vocês estiveram na China, conversando também, e, inclusive, um projeto aprovado aqui pelos vereadores que também permitiu a vinda desse polo. Queria que você contasse um pouquinho do desafio. Estamos nesse momento, como você disse, um momento difícil para o país, para o mundo, mas Jacareí trazendo essa boa notícia, algo que pode gerar aí muitos empregos, né? Sim. Nós estivemos 2 vezes na China, né? Eu fico bastante feliz porque a administração pública, a administração atual, a gente não tem obstáculo, né? Nós vamos atrás, fomos para a China, são 24 horas de viagem, fomos 2 vezes, em 2010, para fechar com a Sherry e, naquela época, com a indústria Sany. Tivemos agora de novo em 2015, em maio de 2015, aonde nós já vínhamos, desde o final do ano passado, construindo esse polo, né? Pensando no que seria esse polo, fazendo toda a adequação da legislação para esse polo. Aí fomos para a China, lá visitamos mais de 20 indústrias, que são indústrias potenciais para virem para o município de Jacareí. Nós estamos falando do quê? O polo nada mais é do que o carro, ele se compõe de inúmeras partes, inúmeras peças. O que a gente está tentando fazer é trazer essas peças, as fábricas que produzem essas peças para o município de Jacareí. Porque é uma necessidade premente. Você imaginar que em 2010, quando foi anunciado o investimento, a Sherry não, todos nós, o dólar estava 2,30, 2,40 naquele momento. E hoje o dólar se encontra 3,44 hoje. Então fica muito difícil para a Sherry importar peças. O nível de nacionalização de peças da Sherry hoje está em torno de 30%. E ela terá que chegar a 65% para ela se adequar à legislação federal. Então, a nossa tentativa qual que é? Trazer essas peças para o Brasil. E estamos tendo um apoio dos investidores, da Sherry, e tivemos um apoio importantíssimo da Câmara Municipal. Que isso mostra um discernimento, uma percepção diferenciada do município de Jacareí. Porque hoje nós vivemos um ambiente político bastante tensionado, bastante polarizado, um ambiente político que nos maltrata muito, nós que vivemos a política, no dia a dia da política. E Jacareí, nós conseguimos uma aprovação da criação desse polo com 12 votos a 0, com 13 votos, né? O presidente não precisou votar, mas votaria com a gente, eu tenho certeza disso, mostrando que a oposição e a situação compreendem que esse é um projeto importante para o município, para o conceito de desenvolvimento que você falou, para as crianças que estão hoje nas escolas públicas e que terão acesso a esses empregos. Porque esses empregos não serão gerados hoje, eles serão gerados ao longo do tempo. Então, a Câmara Municipal teve essa percepção, aprovou essa lei,
O prefeito Hamilton, há 2 semanas, no evento, lançou oficialmente o polo. E agora a gente está trabalhando, eu vou receber algumas delegações chinesas, trabalhando para transformar isso numa realidade. Num momento difícil. A Sherry está passando dificuldades com produção, tudo, mas a gente acredita que para os próximos anos isso será o diferencial do município de Jacareí. Ô Emerson, e ao que você acha que se deve essa coragem, se é que a gente pode dizer assim, da montadora chinesa vindo num momento de crise com relação as fábricas de veículos aqui na nossa região, que é uma região automotiva? O que você acha que convenceu, se é que a gente pode dizer assim, os chineses a investirem aqui no nosso país? O mercado do consumidor brasileiro ele é ávido a consumir carros, né? O ano passado nós tivemos uma produção de carros de 3 milhões e 100 mil carros. O país viveu esses últimos 10 anos crescimentos anuais de produção e venda de carros. Nós estamos vivendo um momento agora de um novo cenário econômico, uma readequação desse crescimento econômico que tivemos nos últimos tempos. Mas eu tenho certeza absoluta que o país voltará a crescer a partir de 2016. E os chineses têm essa percepção, tanto é que eles estão investindo. Eu tive a possibilidade de ir para a China, depois eu participei junto com o prefeito Hamilton em Brasília, de assinatura de inúmeros acordos comerciais entre a China e o Brasil. Estava o primeiro-ministro chinês e a presidente Dilma. Inúmeros investimentos. Você vê, os chineses estão entrando no Brasil com linha de transmissão de energia, carros elétricos, carros como a Sherry e tudo. Então, eu acredito que a Sherry teve essa percepção que muitos de nós hoje, até influenciado por esse momento, por tudo que a gente tem lido a respeito disso, os chineses têm essa perspectiva que o Brasil continuará crescendo. Então, eu acredito que quem está plantando agora, nesse momento de crise, colherá muito mais no futuro. Essa é a nossa percepção. O Emerson, e outra coisa que eu acho muito importante é com relação a desenvolver o município em outra região, né? Que é aquela região ali onde irão as montadoras. Como que o senhor vê isso? Qual a importância, né? Nós sairmos aqui um pouco do centro, desse lado da cidade, e expandir a cidade lá para aquele outro lado? A cidade de Jacareí tem uma topografia bastante irregular, né? Nós somos o início de um vale. Então, nós temos serras dos 2 lados, um rio que corta o município. Então, é uma cidade que teve, no passado, dificuldade para se desenvolver. Naquela região da Dutra, você vê os outros municípios como São José dos Campos, Taubaté, que tem o desenvolvimento para os 2 lados da Dutra, né? Nós não temos Nós temos um território de 460 quilômetros quadrados, sendo que 460 quilômetros quadrados, 70 quilômetros quadrados estão sendo ocupados pela nossa área urbana. A gente ainda tem muito território a ser ocupado. Então, essa perspectiva de desenvolver o outro lado da Dutra, nós estamos falando de um território de 30 milhões de metros quadrados. É um território que vai até lá na Ambev, chega a São José. Então, a perspectiva é que tenhamos, e isso já tem projeto sendo elaborado, estudado entre a iniciativa privada e a prefeitura, que nós vamos ter ali uma cidade nova, um bairro novo que terá a capacidade de agregar mais de 130 mil pessoas. Pra você ter uma ideia, no Jacareí tem 224 mil pessoas. Nós estamos falando de quase meia cidade num futuro aí de 20 anos, 30 anos, que morará naquela região. Então, uma região que está crescendo de forma planejada, né? O governo do estado nos ajudou, duplicou a Biagino QF, o governo federal está nos ajudando e fazendo toda aquela rotatória nova. Nós, municípios, investimos ali mais de 10 milhões de reais para fazer avenidas. Então, a gente tem a perspectiva que ali será a cidade do futuro. Isso é bom para o município, né? Você consegue descentralizar, levar o desenvolvimento para outras regiões, e a gente tem vivido esse processo nos últimos anos, né? A gente começa a perceber a descentralização do comércio, bairros tendo um comércio mais forte, como Cidade de Salvador, Parque Meia Lua, Vila Branca. Vila Branca é uma nova cidade. 30 mil pessoas morarão no Vila Branca nos próximos anos. Ô Emerson, você acredita que a questão da água também, que no estado vive uma crise, mas nós aqui ainda temos uma fartura de água, temos o Rio Paraíba, isso também influencia na vinda dessas empresas aqui para Jacareí, vendo Jacareí como uma opção, né? Aqui, pelo menos, a princípio, não vai faltar água. Como que o senhor vê isso? Sim, a gente também vê com muita preocupação essa questão da água. É uma questão... Nós temos o Rio Paraíba aqui, mas é uma questão que é controlada pelas represas. Então, a gente tem muita preocupação, tanto é que o município tem investido bastante na reservação de água. Estamos fazendo um reservatório de 5 milhões de litros de água.
esse reservatório já está praticamente pronto. Nós temos investido no tratamento de esgoto. Um município que em 2001 tinha 2% de tratamento de esgotos. Estamos agora com 60% e chegaremos até o final do ano com 70% de tratamento de esgoto. Então, é um município que tem valorizado a questão da água, do esgoto, mas temos a preocupação. Mas acredito que você está certo. Muitas empresas estão vendo o município como um palco de oportunidade pela questão da água, pela questão da infraestrutura, pela questão da energia. Nós temos energia elétrica no município, tanto é que precisamos fazer um ramal novo para a Shell e conseguimos fazer investimento de mais de 2 milhões de reais. Nós temos gás natural, 32 quilômetros de gás natural no município. Não é qualquer cidade que tem gás natural em abundância. Então, você pega a Sebrae, a Ambev, consome gás natural porque temos essa rede no município. Nós somos um município dotado com as melhores estradas, né? Nós temos Dom Pedro, que chega ao município, Rodovia Presidente Dutra, Carvalho Pinto, um município que tem uma logística, uma localização estratégica. Então, eu acho que tudo isso, uma mão de obra qualificada, um município que investe na qualificação de mão de obra, acho que tudo isso reunido faz com que a gente tenha um momento importante na atração de investimentos. Obrigado, Emerson. Vamos para um breve intervalo. Um papo muito bom aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, falando, é claro, sobre o desenvolvimento aqui da cidade de Jacareí. O programa TV Câmara Entrevista volta daqui a pouquinho.